Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 1 a seguir. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Diz-nos assim a palavra. No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadac. Verso 2: O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim, por meio do profeta Ageu. Verso 4: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem muita comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para matar a sua sede. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que os trabalhadores recebem não dá para viver. Verso 7. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Verso 8. Agora vão até as montanhas, tragam madeira, construam um novo templo, e eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Por enquanto, somente até aqui. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, interceda para que Deus fale conosco através da sua palavra. Ó Deus soberano Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está eu nesta limpa oportunidade, Senhor, desde já eu apresento-me na tua presença. Sei, meu Pai, que eu sou pequeno, mas sei também, meu Pai, que posso ser usado pelo Senhor, pela tua misericórdia e graça, em nome do Senhor Jesus, que eu possa diminuir, Senhor, para que tu cresça, em nome de Jesus, que não lembrem-se de mim, mas que essa mensagem possa ficar guardada, meu Pai, no nosso coração, que possa gerar vida, que possa gerar fruto, em nome de Jesus, Pai. Toma minha vida nessa noite e traga algo para a nossa vida, que edifique e nos inspire também a edificar outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos alcança, nos cobre com teu sangue, meu Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus, e nos abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui começa a palavra do Senhor, Deus falando através do profeta Ageu, o qual Deus ordena para que aquele povo reconstruísse o templo. E esse povo estava vivendo um tempo em que eles não estavam dando mais a devida atenção à palavra, aos mandamentos de Deus. Esse povo, quem sabe, estava vivendo um momento, trazendo para os dias de hoje, um momento de comodismo, um momento que eles deixavam de buscar, de se entregar para que Deus habitasse naquele templo. Aquele templo, Deus habitava no templo, e aquele templo precisava ser organizado de tal forma. Imagina-se que quando vai alguma celebridade, algum cantor em algum lugar, tudo é organizado para aquela pessoa chegar. O cantor, quando a gente vê trazendo para os dias de hoje, ele vai chegar numa cidade para estar fazendo o seu show, ali é tudo organizado, é colocado no palco. Imagina-se que as pessoas se dedicam para aquele cantor estar ali presente. E um Deus que é um Deus criador do céu e da terra, que é criador, sustentador de tudo que existe, para ele habitar dentro de um templo, era necessário um templo ser habitável para aquele Deus. Era necessário um templo sem mácula. Era necessário um templo sem pecado. Era necessário um templo ao qual os seus trabalhadores e os seus servos se dedicassem para que aquele templo fosse habitável para o nosso Deus. Mas aquele povo naquele tempo estava vivendo um tempo, louvado seja Deus, que estava tendo uma inversão de prioridades, como nós lemos aqui. O povo estava deixando o templo para os seus próprios interesses, estava tendo inversão de prioridades, e trazendo para os dias de hoje, quem sabe aquele povo não estava preocupado com seus alfazeres, com as suas preocupações, preocupado talvez com o comodismo. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, temos que tomar cuidado com o comodismo.
com a tecnologia que pode atrapalhar a nossa vida. Quem sabe aquele povo estava só nos seus interesses ali, nos diz a palavra. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos, mas não tem jeito ali de colocar a palavra, mas quero ler aqui em Ageu capítulo 1, versículo 5, que diz assim: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Versículo 6, através do profeta Ageu, Deus diz para aquele povo: vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para matar a sua sede. Ou seja, Deus estava mandando mantimento, mas ainda faltava algo. Faltava aquele povo se dedicar para aquele templo ser mais habitável para Deus. Então Deus ele decide encerrar por um momento, deixar de mandar a provisão para aquele povo, porque aquele povo fez uma inversão de prioridade, deixou Deus de lado e Deus deixou de habitar no templo. E o Senhor, pela misericórdia, fala através do profeta Ageu para aquele povo se levantar, tomar uma atitude e reconstruir o templo. Quem sabe Deus está falando conosco hoje para a gente tomar uma atitude e continuar dando vida ao nosso templo, para que cada vez ele possa ser mais habitável, em nome do Senhor Jesus. Lembra de Mateus 6,33, que a palavra diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele povo não lembrava dessa palavra. Aquele povo estava vivendo dias de inversão de prioridades, o qual deixavam as prioridades de Deus de lado para buscar as suas prioridades, os seus interesses. E o interessante que me chama a atenção, que Ageu vai dizer no versículo 8 do capítulo 1: agora vão até as montanhas, tragam madeira, construam de novo o templo, e eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aqui, para Deus habitar naquele templo, ele precisava se tornar habitável, precisava que o povo estivesse organizando. Imagina ali o sacerdote que chegava para organizar aquele altar, não era de qualquer jeito. Talvez ele estava organizando um altar, mas o seu coração não estava ali, e Deus deixou de habitar naquele templo. Deus deixou de mandar a provisão, porque Deus cerrou-se por um momento. No versículo 9 vai dizer assim a palavra: vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas, e quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E porque foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com minha casa, que está destruída. No verso 10: é por isso que não chove, e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e as montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras e as oliveiras, e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. E porque o povo fez essa inversão de prioridade, Deus para por um momento, Deus se cala por um momento, Deus para de habitar no templo. E aí Deus, pela sua misericórdia, levanta através do profeta Ageu para falar para aqueles sacerdotes, para falar para aqueles levitas, para falar para todos aqueles que estavam envolvidos na obra de Deus, que para Deus continuar mandando a provisão como Ele mandava, para Deus continuar trazendo o que Ele trazia, para Deus continuar falando com eles, era necessário aquele templo ser reconstruído e se tornar habitável de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí, o interessante agora é que o povo vai tomar uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele ainda fala. Que Ele ainda fala o que nós precisamos ouvir. Glória a Deus. Muitas vezes não vai nos agradar o que nós precisamos ouvir. Mas lembra da oração do Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e te seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes a vontade de Deus não é como a nossa, nós somos imperfeitos.
Mas mesmo sendo seres imperfeitos, Deus não deixa de nos ajudar, Deus não deixa de falar conosco. E Deus falava com aquele povo, ainda pela misericórdia, Deus falava através do profeta Ageu, para eles reconstruir o templo e tornar o templo habitável, para que Deus pudesse voltar a habitar, para que Deus pudesse gerar provisão, para que Deus pudesse gerar a chuva de novo. Porque no primeiro momento eles pararam de buscar a Deus e estava tudo normal, estava tudo beleza, estava seguindo as suas vidas normal, estava se alimentando, estava bebendo, estava matando a sua sede. Mas aí quando Deus chega um momento que vai doer, o momento que Deus deixa de mandar a provisão, e agora aquela inversão de prioridade, de deixar Deus de lado e buscar os seus interesses. Quem sabe eles estavam confiando só na força do seu braço, e nós precisamos desse Deus. Eles precisavam desse Deus. Glória a Deus. E começaram a deixar Deus de lado. Mas chegou um momento que faltou o alimento, chegou um momento que faltou a água para beber. E quem sabe, conjecturando a palavra, no meio daquele povo tinha alguém que clamava pela presença de Deus. E Deus levanta o profeta Ageu para falar com aquele povo. E construa um templo. Versículo 8: agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam um novo templo. E eu ficarei muito contente, e ali eu serei adorado e honrado. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo com uma atitude, no versículo 12, vai nos dizer: então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadac, e todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E quem sabe aquele povo estava conformado, mas o interessante é obedecer. O profeta Samuel dizia que é melhor obedecer do que sacrificar. No versículo 3 vai dizer: e assim Ageu, mensageiro de Deus, falou e entregou o povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. No verso 14, o Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadac, e a todos que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês, do 2º ano do reinado do rei Dário. Então o povo começa a reconstrução do templo. E o interessante que me chama a atenção no começo do versículo 14, que diz assim, que o Senhor deu coragem e ânimo ao governador. Estavam vivendo um tempo de crise, um tempo que faltava água para beber, que estava faltando alimento, mas Deus levantou alguém, Deus deu coragem para alguém. E do mesmo jeito Deus dá coragem para alguém hoje. Quem sabe você chegou aqui nessa noite precisando de ânimo, precisando de uma força que não vem do homem, de uma força que não vem do seu pai, de uma força que não vem da sua mãe, que não vem do seu cônjuge, mas vem de um Deus que pode te fortificar, e não só fisicamente, mas espiritualmente. Aquele povo talvez estava bem até fisicamente, mas precisava da presença de Deus naquele templo. Aquele templo deixou de se tornar habitável, e por isso Deus queria voltar a habitar naquele templo, para abençoar novamente aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aprendemos que quando começamos algo com sinceridade, colocando Deus como prioridade, louvado seja o nome do Senhor, Deus primeiro Ele vai receber o que nós estamos fazendo. Quero dizer para vocês que Deus primeiro recebe o que nós estamos fazendo. Primeiro Deus coloca dentro de nós o desejo, como Deus colocou dentro daquele povo o desejo de reconstruir o templo novamente, mas não de qualquer jeito, não como estava, mas um templo totalmente dedicado, um templo totalmente habitável, para que Deus habitasse naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como dei o exemplo, quando vem pessoas conhecidas, talvez um representante do governo, talvez uma pessoa famosa, tudo é organizado para receber aquela pessoa.
E Deus necessita que o templo esteja organizado para ele ser habitado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor primeiro recebe o que aquele povo toma uma atitude de fazer, que é reconstruir o templo. E quando eles reconstroem o templo com sinceridade, quando eles param um momento para analisar que eles estavam errados, quando eles param um momento para levantar de novo aquele templo com dedicação, Deus primeiro recebe o que eles fazem. E eu quero chamar a nossa atenção que primeiro Deus recebe o que nós fazemos, depois Deus vai trazer o reconhecimento do que nós fazemos. Então Deus dizia para aquele povo fazer o templo habitado, para que Deus voltasse a habitar e gerar provisão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí depois Deus reconhece, mandando a provisão. O próprio Deus, se você ler no capítulo 2 de Ageu, ele fala a forma que seria feito aquele templo para ele ser habitado. Deus falava as características que ele queria naquele templo. Louvado seja o nome do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo de número 3, nos diz assim: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada, mesmo? Verso 4: no entanto, tenho coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando tirei do Egito, e o meu Espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Olha, Deus relembra da aliança que Ele fez com o povo do Egito, o povo que era abençoado, o povo qual suas roupas não envelheciam, o povo qual o mar foi aberto para eles passarem em terra seca. Glória a Mas Deus. esse mesmo povo adorou um bezerro de ouro. Esse mesmo povo falhou de tal forma. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes aquele povo lá se apavorou porque não viu o agir de Deus. E muitas vezes a gente se apavora na hora que Deus se cala. Muitas vezes a gente espera Deus falar conosco através de alguém. A gente espera Deus falar conosco, mover algo, não sei, fazer um sobrenatural. Mas a maior revelação está aqui, a palavra de Deus. Glória a Deus. E Deus está talvez tocando no coração, falando: não anda por esse caminho aí, não tome essa decisão. E às vezes nós desobedecemos a palavra de Deus, às vezes nós desobedecemos, mas a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias, o qual diz lá em Lamentações que é a causa de nós não sermos consumidos. E Deus, como ama os teus filhos, fala através do profeta Ageu, para aquele tempo se tornar habitável, porque Deus queria continuar sendo não só o Criador, mas provedor daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Deus fala aqui na velha aliança que Ele precisa aquele templo ser habitável, trazendo para hoje: o templo sou eu e você. E será que a forma que nós comportamos, a forma como que nós estamos fazendo o nosso templo, será que ele tem sido habitável por Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus quer ser glorificado através do tempo. Por isso, a misericórdia de Deus é grandiosa demais, irmãos. Porque nós sem Deus não somos nada. E Deus sem nós continua sendo Deus, como diz aquela canção. E será que Deus precisava que aquele povo o adorasse? Deus queria ser glorificado através da vida deles, como Deus também quer ser glorificado através da nossa vida. E o templo era aquele lugar. Hoje o templo sou eu e você. Queria que o notebook estivesse aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, se alguém puder ler, abrir aí. Louvado seja.
Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Glória a Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e não sois vós mesmos? Louvado seja o nome do Senhor. Só 19. Obrigado, irmão. E agora eu quero voltar e chamar a nossa atenção lá em Ageu novamente, capítulo 2, versículo 9. Deus fala para aquele povo assim: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Glória a Deus. Deus traz a memória, como nós lemos aqui. Vocês se lembram como o templo era? E ele deixou de ser habitado. Mas eu posso, através de vocês, levantar uma segunda, uma casa, que ela tenha mais glória ainda que a primeira, que ela tenha mais brilho ainda que a primeira, que ela tenha ainda mais provisão do que a primeira. Isso não por merecimento, mas por misericórdia e graça. Através de Deus, a glória da segunda casa pode ser maior do que a da primeira. Aqui, como nós lemos também, eu vou acelerar essa palavra, em 1 Coríntios 6, 19, que a irmã Maria leu, vou ler novamente aqui. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. E o versículo 20 diz: pois Ele os comprou e os pagou com preço, portanto usem o seu corpo para dar glória a Ele. Interessante que eu quero dizer para a nossa vida nessa noite. O templo era um lugar específico ao se reunir para glorificar a Deus. Hoje o templo sou eu e você, mas a ordem ainda é a mesma. O templo precisa continuar sendo habitável por Deus. Só mudou o lugar do templo, mas o Deus é o mesmo. Só mudou o lugar do templo, mas a provisão é a mesma. Só mudou o lugar do templo, mas o Deus que manda a chuva do céu é o mesmo. O Deus que faz o alimento chegar na nossa mesa é o mesmo. O Deus que abençoa o nosso trabalho é o mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. E a ordem que Deus dava para aquele povo, e a ordem que Deus nos dá hoje é a mesma. Vamos continuar dando glória para Deus através do nosso tempo, através da nossa vida. Que o Espírito Santo encontre cada vez mais lugar dentro de nós, para se tornarmos habitáveis, buscando se consagrar, buscando ler a palavra de Deus, buscando jejuar mais, orar mais, buscar mais a presença de Deus. Não fazendo como esse povo que fez o aniversário